Ei, tudo bem com você? Eu tava aqui organizando a minha coleção de revistas e eu acabei ficando um pouco nostálgico. Essas aqui são as minhas revistas mensais do Homem-Aranha, as que eu cresci lendo. Então, é tipo entrar num túnel do tempo. Hoje em dia eu não compro muito mais as mensais, o formato não me faz muito mais sentido, mas ainda me dá saudades da época que eu ia sempre pra banca esperando a continuação da história do mês passado, como essa edição aqui que... Você? Eu achei que eu tinha me livrado de você, mas você nunca pode fugir do passado, não é? Dos pecados do passado. É hora do acerto de contas. Eu falei muito de HQs que eu gosto nesse programa, mas hoje vamos variar um pouquinho as coisas. Vamos falar de uma HQ que eu odeio. A HQ que eu mais odeio, na verdade. Não é a pior HQ que eu li, mas é a que me ensinou primeiro o quão doentios os quadrinhos podem ser. Então, eu acho que a maioria de vocês já estão familiarizados com Gwen Stacy. Seja nos quadrinhos ou se você não é um leitor, no mínimo pela sua participação na trilogia de 2 partes do espetacular Homem-Aranha. O primeiro grande amor na vida de Peter Parker. Se a Mary Jane era energética e chamativa, Gwen era doce e sensível. A sua morte trágica nas mãos do Duende Verde se tornou um dos momentos mais impactantes da história dos quadrinhos e ainda é sentida 45 anos depois. Então, como é que eles conseguiram cagar em cima disso? Primeiro, vamos falar sobre o escritor por trás da Magnum Opus que nós vamos discutir. Joe Michael Straczynski não é um mau roteirista. Ele é conhecido na TV como o criador de Babylon 5 e o co-criador de Sense8 junto das Wachowskis, mas ele também tem uma carreira de sucesso nos quadrinhos. Eu mesmo fiz um vídeo exaltando uma HQ dele há pouco tempo. A sua fase escrevendo Thor, por exemplo, é bem legal, e eu diria o mesmo para a primeira metade da sua fase com Homem-Aranha. Pessoalmente, a minha nostalgia é grande, porque é a fase dele que o pequeno John pegou quando eu primeiro comecei a ler HQs mensalmente e... Meu Deus, tire essa coisa daí! Eu era 80% bochecha e eu não sei como isso era possível. Em todo caso, nostalgia à parte, eu ainda acho que o Straczynski inicialmente fez uma boa run, antes dela desandar pra atrocidades como pactos com o Mephisto e... a HQ de hoje. Para começar, eu acho que ele foi uma das primeiras pessoas a escrever um Peter Parker adulto convincente. Antes dele, eu acho que o J.M. DeMatteis foi quem chegou mais perto, mas acho que no geral, o Peter adulto, especialmente nos anos 90, sentia mais como uma fantasia de um moleque empolgado de como ele seria como adulto. Eu vou ser bombado, e ter um mullet, e eu vou ser radical, e ser casado com uma supermodelo gostosa, e a gente vai se pegar o dia inteiro. O Peter adulto do Straczynski, por outro lado, parecia muito mais honesto. E ele ainda fez dele professor de colégio, que, só pra constar, é a melhor profissão que ele já teve. O Straczynski também tornou a Tia May menos em um ataque cardíaco ambulante e mais em um ser humano, e também escrevia o casamento entre o Peter e a Mary Jane de forma bastante convincente. E, como eu sempre digo, o cotidiano do Peter Parker é ainda mais importante que as aventuras do Homem-Aranha. Ele também introduziu uns bagulhos místicos totêmicos no universo do Aranha, que muita gente critica, mas sinceramente eles nunca me incomodaram tanto. Do jeito que eu vejo, aranhas têm significados mitológicos em várias culturas, e no mínimo é alguma coisa não explorada nas histórias do Homem-Aranha. Quero dizer, pelo menos não é mais uma reciclagem do Duende Verde e derivados. Não, essa história é uma reciclagem do Duende Verde e derivados. A pior de todas. Seja bem-vindo a Pecados Pretéritos. Vamos nessa!
A história começa quando Peter recebe uma carta perdida da própria Gwen, escrita pouco antes dela morrer, quando ela viajou para a França, algo que realmente aconteceu na Era de Ouro da Amazing Spider-Man. A carta, no entanto, foi enviada pelo correio recentemente e está incompleta, com só a primeira página, e dá a entender que a Gwen estava passando por algum tipo de problema sério que o Aranha nunca soube. Perturbado, Peter vai visitar o túmulo da Gwen, quando ele é atacado por um casal mascarado misterioso que quer vingança contra ele por motivos que ele não conhece. Ele envia a carta para especialistas para ver se eles conseguem recuperar a segunda página perdida e restaurar alguns fragmentos. E afinal, o que a Gwen escreveu na segunda página? Nada demais, ela só confessa que, na verdade, ela viajou porque ela estava grávida! E lá, ela deu à luz a gêmeos, Gabriel e Sarah. E são esses gêmeos que estão atrás do Peter. Mas calma, fica pior. Porque uma pergunta continua. Afinal, quem é o pai? Peter, foi você? Porra, o tio Ben nunca te ensinou sobre grande responsabilidade na hora de meter o seu grande poder nos outros? Isso foi uma piada de sexo. Eu tô tentando me enturmar no meio dessa galerinha descolada do YouTube. Então, inscreva-se no canal. Mas não, de acordo com o Peter, ele e a Gwen nunca consumaram o ato. O que eu acho meio difícil de acreditar, mas vamos falar sobre isso depois. Mas a questão é, se não é o Peter, quem é o pai dessas crianças? E se dentro da cronologia da HQ, a Gwen morreu há menos de 10 anos, como é que os filhos já são ninjas assassinos marombados adultos? Eles são os filhos do Rob Liefeld? Mas, no twist dos twists, a Mary Jane descobre o que está acontecendo e revela pro Peter que ela sabe quem é o pai dos filhos da Gwen. E você sabe quem é? Você quer mesmo saber? Mesmo? Você tem certeza que você quer saber quem é? Ok. É o Norman Osborn. Gwen Stacy e o Norman Osborn secretamente se pegaram no passado e tiveram filhos. Então, caso não tenha ficado suficientemente claro, Gwen Stacy deu pro Duende Verde. Uau! Que twist! Eu não posso dizer que eu esperava isso acontecendo. Mas tudo bem, sem drama. Vamos simplesmente ler o resto da HQ primeiro e aí podemos tirar as nossas próprias conclusões. Não, só não! Feio, HQ feia, vai pro seu quarto! Ok, em primeiro lugar, cornear o Peter Parker, isso não me surpreende, o cara já é o maior fodido do planeta. Mas tinha que ser justo com o Norman? Como isso acontece? Quem transa com o Norman Osborn? Ok, aparentemente ela foi falar com o Norman por algum motivo. Mas o Norman provou ser tão magnético, tão charmoso, tão tesudo, que a inocente e virginal Gwen não teve escolha senão tirar a roupa e se debruçar sobre o seu corpo de super vilão decrépito. Não, sério, essa é a explicação. Não é mais fundamentado que isso. E claro, o soro que transformou ele no Duende meio que virou uma conveniência narrativa pra tudo. Então, se antes ele já serviu pra ressuscitar o Norman depois dele ser empalado, agora ele dá pro cara um super sêmen capaz de gerar crianças mutantes que gestam em 7 meses e viram adultos em alguns anos. Escrever gibi é fácil. Agora, falando sério por um segundo. Quando essa história foi publicada, muitos leitores revoltados falaram que a Gwen tinha virado puta, piranha, vadia, cachorra, meretriz, etc. Isso é uma coisa chamada slut shaming. E é um negócio que é muito danoso, mesmo quando se trata de uma personagem fictícia, e é algo que eu não posso apoiar de forma alguma. Então, não façam isso. Só não façam, ok? Esse foi um momento sério do vídeo. Agora, dito isso,
O que eles estavam fumando? Não tem como você descaracterizar mais a personagem que nós conhecíamos. Só pra começar, isso não faz o menor sentido dentro da própria continuidade do Homem-Aranha. Deixa eu só ligar o alerta de nerdice aqui. Os leitores conheceram a Gwen intimamente por quase 100 edições, e pegar o Norman é um top 5 das coisas que ela nunca faria. Em anos de Amazing Spider-Man, a Gwen mal trocou uma palavra com o Norman antes. E de acordo com essa HQ, ela ficou na Europa pelo menos 4 meses, mas nem de longe que ela passou tanto tempo lá originalmente. Ela vai pra Londres no final da edição 93 para ficar com os tios porque ela estava de luto pela morte recente do pai e não porque ela estava grávida do Duende Verde. Nós vemos ela de novo em Londres na edição 95 e nenhum sinal ou menção de gravidez, obviamente. Aí ela voltou pra Nova York com saudades do Peter na edição 98 e as coisas se acabaram aí. 4 meses na vida real, com certeza não no tempo das HQs. Aliás, se você prestar atenção nos eventos das HQs, não se passaram nem 2 semanas. E sim, é verdade que o Peter viaja pra Montreal e luta contra o Hulk logo antes da morte dela, mas isso foi na edição 119. No meio disso tem 20 edições da Amazing Spider-Man em que ela e o Peter interagem constantemente, são fofos juntos fazendo coisas de casal e são felizes. E essa HQ explicitamente quer nos convencer que a Gwen não teve tempo de explicar toda a situação das crianças pro Peter. Eu sei que não é como se eu realmente precisasse dar todos esses detalhes pra mostrar que essa é uma história absurda e que parece que eu tô sendo ultra nerd mala com isso. E eu tô, mas eu sou só um fã e o Straczynski era o roteirista oficial da revista do Homem-Aranha. Ele deveria dominar essas coisas. O Aranha tem uma cronologia bastante coesa que pode e deve ser respeitada. Não, peraí, o Straczynski também cagou a cronologia depois. Então, acho que eu já reclamei o suficiente sobre essa HQ. Tolinho. Eu tô só começando. Eu tenho tanta merda pra falar dessa HQ que eu não posso possivelmente fazer isso em um só vídeo. Por isso, volta aqui na semana que vem, porque isso vai ser catártico. E enfim, estamos aqui, meus amigos. Como eu disse, o meu ódio por essa HQ não pode ser contido em um único vídeo, então ele teve que ser dividido em 2, com a segunda parte chegando na semana que vem. Mas até lá, vamos desestressar um pouco falando de HQ ruim e vamos falar um pouco de HQ boa. Se você quer ler uma HQ do Straczynski onde ele escreve bem e não tem ideias absurdas, eu recomendo Thor em Nome do Pai, que está sendo relançado agora pela Panini. Quando se trata de quadrinhos modernos do Thor, essa é sempre uma indicação. Se você quiser ler alguma coisa que preste do Homem-Aranha, mas que ainda envolva um vilão entrando dentro do corpo de um personagem clássico do Aranha, no caso, o próprio, eu recomendo o Homem-Aranha Superior. Falando sério, é uma fase muito mais legal do que você imaginaria que fosse. Ela começa com o encadernado Homem-Aranha Último Desejo e continua em Homem-Aranha Superior, Meu Pior Inimigo. E se você quiser um mega clássico do Homem-Aranha, leitura obrigatória, a Salvat acabou de publicar Homem-Aranha, A Morte dos Stacys. Ela coleta as edições clássicas da morte da Gwen antes dos Straczynski cagar nela, como vimos hoje, quando ela era simplesmente uma das HQs mais quebradoras de paradigma de todos os tempos. E ainda a morte do pai dela, o Capitão Stacy. Stan Lee, John Romita, Jerry Conway, Jill Kane, tudo a nata do Homem-Aranha. Todas as HQs citadas podem ser encontradas aqui na descrição do vídeo. Eu agradeceria muito se você comprasse pelos links, porque ajudaria muito o canal e eu me sentiria muito valorizado e amado. Sim, convenhamos, até onde jabás vão, isso poderia ter sido muito pior. E eu vejo vocês na semana que vem. Eu enfaticamente recomendo que vocês voltem na semana que vem para a segunda parte para me verem na forma mais alterada que eu já apareci na história desse canal. Sério, o próximo vídeo vai ser especial, mesmo que você nunca tenha lido essa HQ, vai ser uma experiência. Então, para ficarem atualizados nisso, inscrevam-se no canal. Você pode me seguir no Twitter, Instagram e no Facebook pela página do Vício. Me ajudem na minha jornada de me tornar uma figura engajada em redes sociais. Vejo vocês na parte 2.